E aí, meus povos e minhas povas, tudo bom com vocês? Aqui também comigo tá tudo bom. Para quem não me conhece, eu sou André Costa, eu sou médico, músico, atirador desportivo, instrutor de armamento e tiro, entre outras cositas más. E tô sempre dando meus pitacos aqui sobre algumas coisas que eu acho interessantes aí no dia a dia e tal. Pois bem, ontem eu passei boa parte da tarde e da noite conversando e estudando a respeito das tarifas impostas pelo Trump ao Brasil, de 50%, é uma porradinha, né? Mas principalmente a respeito do que as pessoas estavam dizendo, debates entre políticos, sabe? Eu fiquei vendo as asneiras ditas por pessoas que pensam com o fígado, e principalmente a galera das canhotas, sabe como é que é? PSOL, PT, PV, etc., que é a galera que pensa com o intestino. Então eu fiquei acompanhando essas repercussões aí ontem e fiquei imaginando. Bom, uma das coisas que eu vi muito é dizer que essas tarifas de 50% foram, né, a consequência da ação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Aí eu fiquei imaginando quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para fazer o Trump, o presidente da nação mais poderosa do planeta, impor tarifa sobre algum país ou não. Gente, é muita imbecilidade pensar isso. Muita gente está tentando juntar essa história das tarifas com a situação do julgamento do Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é amigo do Trump, é amigo da família, assim como o próprio Bolsonaro. Eles se conhecem, têm uma relação boa, mas não dá para linkar uma coisa com a outra. A questão do julgamento do Bolsonaro é um item, e isso aí está sendo visto com relação a uma ação direta relacionada à falta de segurança jurídica do nosso país, onde as coisas são modificadas ao bel prazer do carequito. Ele determina o que a Constituição quer dizer. Foda-se os caras lá de 88 que ficaram meses montando a Constituição. Tudo bem que ela é uma porcaria, mas é o que a gente tem. E agora eles decidiram que eles interpretam a Constituição e não a fazem cumprir, né? Então, baseado nesses conceitos, é que de repente um poder que não pode abrir inquérito de ofício começou a abrir, um poder que não pode fazer investigações fora do seu espaço físico começou a fazer, e começou a tomar atitudes que jogaram no lixo o que a gente chama de democracia, ou chamava de democracia aqui no Brasil até há pouco tempo. Então, a ordem democrática e a segurança jurídica foram para o espaço. E isso está bem explicado, está bem explícito lá na época do bloqueio do X, quando o Alexandre de... quase que eu falei o nome do inominável, quando o inominável ministro impôs uma tarifa, impôs uma multa gigantesca e bloqueou os bens de uma outra empresa que nada tem a ver com o X. A única coisa que tem a ver é que o cara que é sócio de uma é sócio de outra também. Então ele começa a criar aí uma insegurança jurídica maior do que já existia. Isso atrapalha a economia americana e, quanto a isso, as coisas estão sendo vistas lá nos Estados Unidos. Não dá para dizer que não estão sendo vistas. Aí o pessoal fala que uma tarifa de 50% sobre os nossos produtos é muito alta. Ok, você já tentou importar alguma coisa, de qualquer país que seja? Sem contar as blusinhas da Shein, né? A gente tinha a liberdade de importar coisas até $50 sem tarifa. Agora nós temos que pagar o imposto de importação sobre qualquer coisa que a gente importe. E esse imposto de importação é de 60%. Dá para entender?
Ah, mas isso aí foi criado lá atrás, quando o Brasil queria um protecionismo sobre a indústria nacional. Tá, só que agora você tem coisas que não são fabricadas aqui no Brasil, que não existe similar nacional, e você tenta comprar e tem que pagar 60% de imposto em cima disso. É mais do que os 50% que o Trump está colocando de tarifa nas coisas brasileiras. Sempre houve este tratamento desigual, porque os Estados Unidos não cobra tarifa para importar produtos brasileiros. Agora cobra 50%, menos do que a gente cobra. Sem contar as outras coisas que a gente aqui paga também, que eles lá não têm, né? IOF, PIS, COFINS, ICMS, etc, etc, etc. A retaliação do Trump é única e exclusivamente referente à insegurança jurídica e essa parte comercial. Porque o Brasil hoje resolveu, graças à coisa esquisita que nos governa, nos desgoverna, melhor dizendo, o Brasil resolveu se aliar ao eixo do mal. China, Índia, Índia não é o eixo do mal, tá? Mas China, Rússia, Irã e todas as demais ditaduras com as quais a gente convive atualmente muito de perto, né? Além de apoiar os terroristas do Hamas, Hezbollah e demais, como é que eu vou dizer, lutadores da liberdade, pode ser isso, pode ser, né? Esses lutadores da liberdade que gostam de explodir os outros, matar os outros a troco de nada. Não sei se o YouTube vai deixar essa palavra passar, mas deixa rolar, agora já foi. Se não passar, a gente grava o vídeo de novo. Então, o Brasil hoje está aliado a esse tipo de gentalha e não mais aos países democráticos. O Brasil, você tem aqui do lado o exemplo do Milei, que baixou tarifas, baixou impostos, diminuiu o tamanho do Estado, e a Argentina, em 2 anos, cresceu mais do que o Brasil nos últimos 40. Por que será? Né? Porque o Brasil tem esse conceito do Estado gigantesco, tem essa coisa estúpida de achar que o fato de um elefante ser forte, que ele vai conseguir ir para frente sempre. Não, não vai. Sempre vai ter alguma barreira que vai travar. Então nós não precisamos de um Estado gigantesco. Nós precisamos do trabalho de formiguinha. Os insetos dominam o mundo, caso vocês não saibam. Tem muito mais inseto do que gente no planeta. Por quê? Porque eles são pequenininhos e trabalham juntos. A questão do Bolsonaro é outra coisa, está relacionada à parcialidade do nosso jurídico durante as eleições, a todo o trabalho de mídia comprada que foi feito através do USAID, né? USAID é isso mesmo. A USAID bancando a mídia no Brasil, fazendo propaganda contra a direita, porque queria a esquerda no poder, queria o Lula no poder. Por quê? Porque tá aí a roubalheira escancarada mostrando que é assim que se faz, né? Rouba o dinheiro dos velhinhos, rouba o dinheiro dos impostos, rouba o dinheiro das emendas, distribui entre os companheiros, né? Saiu esses dias uma reportagem mostrando que o lucro da Globo, só nesses 2 anos do Lula, bateu todos os recordes. Por que será, né? Porque no governo do Bolsonaro não tinha a mamata deles terem a prioridade lá, né? O din-din que paga lá a Globo News, né? Não tinha essa coisa que saiu agora de todas as empresas de streaming serem obrigadas a colocar a Globo na sua programação. Por que será, né? Então o Brasil vive uma situação de penúria hoje, graças ao desgoverno que nos leva. A situação do Bolsonaro com relação ao Jair Bolsonaro não tem absoluto... A situação do Trump com relação ao Bolsonaro, as tarifas, não tem nada a ver com a situação do Jair Bolsonaro. A situação do Jair Bolsonaro é outra coisa, e isso aí vai ser resolvido através da lei Magnitsky. Não, são 2 coisas separadas, não pensa que é a mesma coisa. A lei Magnitsky vem aí e vai dar uma cravada no Xandão e em todo o seu entorno. A situação das tarifas é porque o governo americano sabe que o Brasil não é mais uma democracia hoje em dia.
O Brasil se afastou da democracia. O Brasil hoje tem um poder que governa acima dos outros. Você elege congressistas para fazerem as leis e o Supremo vai lá e revoga as leis e faz as suas próprias e a gente é obrigado a cumprir. É um poder que atua sobre o legislativo e sobre o executivo, porque chega na época das eleições, ele vai lá e bota o dedo na balança e não deixa um poder fazer a sua campanha, não deixa um grupo fazer a sua campanha e permite que o outro grupo faça a sua campanha atacando o primeiro grupo como se nada tivesse acontecido. Qualquer coisa que se fale é permitida, enquanto o outro grupo nada se pode falar. Então, essa situação crítica que foi criada pelo STF, pelo TSE e pelo PT e esquerda em geral, é que está levando o Brasil para o buraco. Então, não fiquem achando que as tarifas têm a ver com o Bolsonaro. As tarifas não têm nada a ver com o Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é quem para impor tarifa sobre o Brasil? Você acha que o Trump iria tomar uma atitude desse tamanho, com um grau desse de consequências, por causa de Eduardo Bolsonaro? Fala sério. O problema é, nós não somos mais uma democracia, nós estamos no rol das ditaduras implantadas no mundo, né? Estamos aliados à China, Rússia, Paquistão, Afeganistão, como é que é? Coreia do Norte, Uganda, bicho, tá feia a coisa, tá feia a coisa. Nós fomos jogados no lixo da história, não somos mais uma democracia, né? Venezuela tem eleições, então dizer que ter eleição é democracia é errado. Democracia é quando o poder é exercido pelo povo através dos seus representantes. Isso a gente não tem mais aqui. O povo define as coisas através dos seus representantes e o STF vai lá e quebra tudo e bota do jeito que eles querem. Então, desculpe, se você acha que nós estamos nessa situação, vocês estão errados, ok? Então tá bom, brigadão. Tá bom? Mais tarde a gente se fala. Beijão, beijão, fui. Até o próximo vídeo. Valeu!